Vamos falar hoje de números complexos. Então, números complexos ele vai surgir na nossa vida acadêmica, na nossa construção do conhecimento matemático, quando a gente está lá no nono ano e a gente se depara com uma situação resolvendo a equação de segundo grau, aonde a gente encontra um delta negativo. Esse delta negativo vai fazer com que a gente seja obrigado a extrair uma raiz negativa. Porém, para a gente até o nono ano ou até o segundo ano do ensino médio, a gente não tem conhecimento matemático ainda para resolver uma raiz negativa. Então, simplesmente, a maioria dos professores vai falar que, por definição, a gente vai deixar em aberto, ou alguns mesmos vai acabar falando que não tem resposta, porém não tem resposta no conjunto numérico que a gente está trabalhando ali naquele momento, que é o conjunto dos números reais. Porém, existe um conjunto numérico onde comporta essa resolução. E no caso, onde comporta a raiz negativa, é o conjunto dos números complexos. Como que ele surge? Ele surge quando a gente começa a trabalhar com os números, olhando ele numa forma algébrica dele, numa forma de par ordenado, onde a gente consegue trabalhar com o número na forma de par ordenado. Quando a gente trabalha com o número na forma de par ordenado, basicamente a gente está escrevendo ele em números complexos, sem entender o que vem a ser números complexos. Definição: conjunto dos números complexos é o conjunto C, ou seja, a letra que representa o conjunto dos números complexos é sempre a letra C em caixa alta, com um risquinho no meio que vai representar conjuntos. De todos os pares ordenados de números reais, para os quais valem as seguintes definições. Então, todos os pares ordenados de números reais para os quais valem as seguintes definições seria válido, ou seja, acaba abrangendo todos os números reais. Igualdade, adição e multiplicação. Uma igualdade de números complexos, se eu tenho dois pares ordenados AB igual a CD, para eles serem iguais, o A tem que ser igual ao C e o B tem que ser igual ao D, ou seja, os números que estão na mesma posição, o primeiro tem que ser igual ao primeiro, o segundo tem que ser igual ao segundo, lógico. Adição: um par ordenado, um número complexo AB, mais outro número complexo CD. Para haver a adição entre esses pares ordenados, para eu ter o resultado dessa adição, eu tenho que fazer o A mais o C, o B mais o D, ou seja, quem está na primeira posição soma com quem está na primeira posição, quem está na segunda posição soma com quem está na segunda posição. Na multiplicação, e a multiplicação que vai basicamente resolver o nosso problema da raiz negativa, é ela que vai acabar apresentando para a gente a solução. Multiplicação de dois pares ordenados de números complexos, A, B vezes C, D, vai ter resultado e será um resultado válido quando eu conseguir fazer A vezes C menos B vezes D, e o outro número será A vezes D mais B vezes C. Então, o primeiro multiplica o primeiro, menos o segundo multiplica o segundo. Depois eu repito a multiplicação, o A multiplica o D, agora o A, que é o primeiro, multiplica o segundo, mais o segundo que multiplica o primeiro. Então eu faço duas vezes a multiplicação. Assim surge o Z, essa letra Z vai representar para a gente que está se tratando de um número complexo. Pertence ao conjunto dos números complexos, já a letra C com o risquinho se refere ao conjunto dos números complexos e não só número complexo. Z igual ao par ordenado AB, então Z igual ao número complexo AB, em que o A pertence aos números reais e o B pertence aos números reais, batendo lá com a definição, o conjunto dos números complexos, todos os pares ordenados de números reais. Então tem que ser números reais. O que vai fazer resolver a raiz negativa é quando a gente consegue a definição da unidade imaginária. Então, unidade imaginária, representado pela letra I, que vai ser igual à raiz quadrada de menos 1. Então, o I vai ser igual à raiz quadrada de menos 1. O símbolo I identifica-se com o número complexo 0 e 1. Então, o I, ele identifica também, ele é igual ao número complexo 0 e 1. Quando eu utilizo este par ordenado 0 e 1, lembrando que é um par ordenado de números reais, tanto o primeiro quanto o segundo tem que ser números reais.
Quando eu coloco a multiplicação deles, ou eu faço i elevado ao quadrado, i vezes i, eu tenho 0,1 vezes 0,1. Fazendo toda a multiplicação da primeira folha, eu vou acabar tendo o resultado menos 1. Ou seja, eu posso dizer que eu multipliquei 0 e 1, 0 e 1 e obtive o resultado menos 1. Então, eu tenho que a raiz quadrada de menos 1 é igual a 0,1. Ou seja, o número complexo 0 e 1, que é a nossa unidade imaginária. E também surge a importante ideia que o i elevado ao quadrado é igual ao menos 1. Então, o i elevado ao quadrado, não preciso de conta nenhuma para saber que ele é igual ao menos 1. E a raiz quadrada de menos 1, a raiz quadrada de menos 1 é o nosso i. Sabendo da parte imaginária, a gente pode escrever o número complexo na sua forma algébrica. Então a gente pode pegar um número complexo, um par ordenado de números reais, e escrever ele na forma algébrica dos números complexos. Como? Todo número complexo z a b, um par ordenado, pode ser escrito de maneira única. Z igual ao a mais b, e eu coloco a unidade imaginária. O a pertence aos reais, o b pertence aos reais, e o i tem essa definição, que se ele estiver ao quadrado, ele vale menos 1. Aí eu vou ter, o primeiro é chamado de parte real, e o segundo é chamado da nossa parte imaginária, tanto o número quanto o izinho que acompanha ele. Tinha colocado uns exemplos, porém eu errei na gravação anterior, tive que apagar. Eu tenho, primeiro, o número complexo 1,2, o par ordenado. Vou escrever ele na forma algébrica. Então, z, o primeiro número. O segundo número vai estar acompanhado da unidade imaginária. Aí eu vou ter parte real, parte imaginária. Parte real, parte imaginária. Mesma coisa aqui, menos 1, vírgula raiz quadrada de 2. Número complexo z é igual ao menos 1, parte real. O raiz quadrada de 2, eu coloco a unidade imaginária acompanhando ele. Já no terceiro exemplo, eu tenho o número complexo 3 e 0. Então, o número complexo 3 e 0, eu posso escrever ele como 3, parte real, 0 vezes i como a parte imaginária. Porém, todo número multiplicado por 0, ele basicamente desaparece, ele anula esse resultado. Então, eu posso escrever esse número complexo como só tendo parte real. Ele é um número chamado de real puro, ele só tem parte real. Sabendo da unidade imaginária e sabendo que i elevado ao quadrado é igual a menos 1, pelo exemplo lá da segunda folha, eu posso fazer as potenciações de i. O i é a nossa unidade imaginária. Então, vou começar a escrever as potenciações e a gente vai perceber que ela vai acontecer algo aqui que sempre se repete, que vai ajudar a gente a conseguir a resolver esses tipos de potências de i, quando ele está elevado a um expoente muito grande. Porém, a gente não precisa estender até esse expoente. Então, a gente tem o i elevado a 0. A gente sabe, por definição lá de potenciação, que todo número elevado a 0 tem como resultado 1. I elevado à primeira. A gente sabe também, por definição de potência, que todo número elevado a 1 tem como resultado ele mesmo. Então, i elevado à primeira é igual a i. I elevado à segunda, i elevado ao quadrado, é igual a menos 1. Agora a gente começa a resolver. O i elevado à terceira. Como a gente sabe que i elevado ao quadrado é menos 1, eu vou escrever as potências de baixo em função do i elevado ao quadrado, usando também uma propriedade de potenciação, que é a propriedade de multiplicação de potências de mesma base, onde a gente repete a base e soma os expoentes. Então, se eu posso fazer isso para transformar num expoente, eu posso fazer a volta dele, separar. Esse expoente 3, eu vou separar ele em outros dois expoentes. Então, eu tenho a multiplicação de i elevado ao quadrado vezes o i elevado à primeira.
Porém, a gente sabe que i elevado ao quadrado é menos 1 e i elevado à primeira é i. Então, a gente pode fazer a multiplicação dos dois. Menos 1 vezes i, menos i. Aí a gente tem o resultado. I elevado à terceira é igual a menos i. Vou fazer o i elevado à quarta. Lembrando, a gente está escrevendo ele sempre em função do i elevado ao quadrado, porque a gente sabe que vale menos 2. Então, i elevado à quarta é i elevado à segunda vezes i elevado à segunda. Porém, a gente sabe que o i elevado à segunda é menos 1, o i elevado à segunda é menos 1. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Se eu continuar, olha o que vai acontecer. O i elevado à quinta é o i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado vezes i elevado à primeira. A gente sabe que i elevado ao quadrado é menos 1, i elevado ao quadrado é menos 1 e i elevado à primeira é i. Eu tenho menos 1 vezes menos 1 mais 1. Mais 1 vezes i, eu tenho i. A gente começa a reparar o seguinte, que este número aqui é o mesmo desse que a gente resolveu. Se eu fizer lá o i à sexta, eu tenho i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado. Escrevendo ele em função do i elevado ao quadrado. Eu tenho que i elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 mais 1. Mais 1 vezes menos 1, mais com menos. Menos 1 vezes 1, 1. Tenho que o resultado é menos 1. Se eu reparar, o i elevado à sexta tem o mesmo resultado do que o i elevado à segunda. Se eu fizer o i elevado à sétima, i elevado ao quadrado, vezes i elevado ao quadrado, vezes i elevado ao quadrado, vezes i elevado à primeira. Eu tenho menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes o i. Eu vou ter menos 1 vezes menos 1 mais 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes i, menos i. Eu tenho que o resultado de i elevado à sétima é igual a i elevado à terceira. Se eu continuasse separando o i elevado à oitava em razão do i elevado a 2. i elevado a 2, i elevado a 2, i elevado a 2. Eu tenho que cada um dos i elevado ao quadrado vale menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. O resultado é mais 1. Repare que o resultado disso daqui é a mesma coisa que o i elevado à quarta, que é a mesma coisa que o i elevado à primeira. Tendo isso, a gente repara que os números eles começam a se repetir de 4 em 4. Eles estão formando agrupamentos de 4 em 4 nas suas respostas. Então, eles vêm formando agrupamentos de 4 em 4. Para mim resolver uma potência que tem um expoente maior, basta então eu usar essa ideia de agrupamento de 4 em 4 e pegar o expoente e dividir ele por 4. Então, se eu pegar o 26 e dividir por 4, eu vou ter como resultado 6 vezes 4, 24, resto 2. Não vou precisar continuar a dividir porque eu preciso deste resto. Este resto será o meu novo expoente. Então, o resto será o meu novo expoente. Então, eu posso dizer que o i elevado a 26 é igual ao i elevado ao quadrado. Porém, o i elevado ao quadrado eu sei que vale menos 1. Tenho a resposta dele. O i elevado a 228. Então, vou pegar o expoente 228 e vou dividir ele por 4. O 2 não dá para dividir, o 22 pego para dividir. 22 dividido por 4 passa. O que mais se aproxima é quando eu multiplico 4 por 5, que dá 20. Resta 2, abaixo 8. O 4 cabe 7 vezes no 28, que vai zerar nossa conta. Ou seja, o nosso resto vai ser 0.
Então eu posso dizer que o i elevado a 228 é igual ao i elevado a zero. Porém, o i elevado a zero é 1. Então, todas as potências de i com expoente enormes, eu posso usar o agrupamento de 4, divido ele por 4, e o meu novo expoente que vai estar sobre o i é o meu resto. Com isso eu consigo resolver. Resolvendo as atividades que foram enviadas para vocês, que eu vou reenviar elas para vocês, cobrando para a próxima semana a entrega delas. Então, a primeira atividade era para a gente encontrar qual é a raiz quadrada de menos 121. Então, raiz quadrada de menos 121. Lembrando, até o segundo ano do ensino médio a gente não tinha ferramentas para resolver. Porém, agora a gente já aprendeu que raiz quadrada de menos 121, eu posso separar ela lá dentro da raiz em duas raízes. Eu posso separar ela porque o 121 nada mais é do que a multiplicação de 121 vezes menos 1. Então eu posso ter duas raízes. Raiz de 121 vezes a raiz de menos 1. Só que a raiz de 121, a gente sabe que é 11. Pegando qualquer calculadora aí, você vai encontrar o resultado 11. E lá da segunda folha, a gente sabe que raiz quadrada de menos 1 é a nossa unidade imaginária. Então eu posso dizer que raiz quadrada de 121 é o número complexo 11i. Mesma coisa eu poderia dizer lá, raiz quadrada de menos 36. A raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de menos 36 é 6i. A raiz quadrada de menos 100, 10i. Lembrando, não vai ser menos 10. Esse menos aqui, ele vai ser separado na raiz de menos 1. E a raiz de menos 1 equivale à nossa unidade imaginária. Na atividade 2, era simplesmente para a gente dizer o número complexo z igual a 3 mais 2i, para a gente dizer qual é a parte real, qual é a parte imaginária. Bastante simples. O nosso primeiro número, parte real. O nosso número que está acompanhado da unidade imaginária é a nossa parte imaginária. Somente isso, parte real, parte imaginária. Era só para separar qual é a parte real, qual é a parte imaginária. Na atividade 3 é para você escrever o par ordenado na sua forma algébrica, ou seja, para a gente escrever esse número complexo na sua forma algébrica, que é idêntica à forma de cima ali. Para a gente fazer isso, basta eu escrever z, o nosso número complexo, é igual a 4, que é a parte real, mais 5i, que é a nossa parte imaginária. Então, o primeiro número, parte real. O segundo número, parte imaginária. Coloco o izinho do lado dele. O sinal só vai mudar se o sinal que acompanhar o número for diferente. Atividade 4, i elevado à sétima, para a gente encontrar qual é o resultado da potência. Então, eu tenho que i elevado à sétima é igual a i elevado ao quadrado, vezes i elevado ao quadrado, vezes i elevado ao quadrado, vezes i à primeira. Mas isso é chato, então eu posso fazer 7 dividido por 4. 7 dividido por 4 cabe uma vez, resta 3. Então eu posso dizer que o i elevado à sétima é igual ao i elevado à terceira, e eu tenho que o i elevado à terceira é igual a menos i. Tem a resposta lá na segunda folha. E é só isso por hoje.